Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a sexta semana do tempo comum, em que somos convidados a intensificar a nossa busca sobre Jesus, somos chamados a buscar a sua presença em todos os momentos, somos chamados a reconhecê-lo na partilha da palavra de Deus, na partilha do pão. Hoje, na primeira oração que nós fizemos, nós vimos uma promessa de Deus de permanecer em todos os corações sinceros e retos. Eu acredito que todos nós temos este desejo, este sentimento de querer o Senhor presente de forma permanente nas nossas vidas. Porém, a condição é esta: os nossos corações são de fato sinceros? Nós somos sinceros conosco mesmo? Nós somos sinceros com Deus? Nós somos sinceros com os nossos irmãos? Nós buscamos trilhar uma vida reta para caminharmos na companhia de Jesus? Esta retidão que nós buscamos, ela se configura com o que nos ensina Jesus através da sua palavra? É algo que nós precisamos nos atentar sempre, por conta das nossas limitações, por conta das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Se nós bem ouvimos a primeira leitura de hoje, nós estamos ouvindo alguns trechos ao longo desta semana sobre o livro de Gênesis. E hoje, Deus estabelece uma aliança com os descendentes de Noé, prometendo não mais enviar o dilúvio, prometendo não mais exterminar o ser humano da terra. Deus promete e cumpre. A sua aliança, ela é perene. Ainda que o ser humano, ao longo da história, se desvie do caminho, Deus permanece ali, presente, fiel, na expectativa de que esta pessoa que se desviou possa reconhecer-se pecadora e voltar para o caminho de nosso Divino Mestre. É muito interessante porque o símbolo desta fidelidade de Deus é uma aliança. E quando falamos de aliança, nós nos lembramos do quê? Do sacramento do matrimônio, da fidelidade que o casal, ao contrair matrimônio, assume um para com o outro. Neste caso, todo jovem rapaz, toda jovem moça que se decide contrair matrimônio, deve ter a consciência deste chamado de Deus para testemunhar esta aliança que Deus faz com a humanidade. Neste caso, o sacramento do matrimônio não é apenas para que o casal possa completar-se e ser feliz. Sendo chamado por Deus a esta vocação, o casal tem o papel de poder trabalhar para que a obra de Deus aconteça a partir deste chamado recebido de Deus. Como dizia já no começo da celebração, nós estamos vivenciando o ano vocacional, onde nós somos chamados a nos voltar para este chamado que Deus faz, somos chamados a discernir o que Deus espera de nós, para que então possamos alcançar a santidade a partir do cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Você que está se preparando para o casamento, tem esta consciência já? Vocês que já são casados há 1 ano, há 2 anos, há vários anos, já têm esta consciência da sua corresponsabilidade com o plano de Deus a partir da vocação matrimonial? É necessário pensar, é necessário parar
para estar diante de Deus e então perceber o que Deus espera de cada um. Nós somos chamados a fomentar a dimensão vocacional dentro do seio familiar. Hoje, na primeira leitura, Deus propõe que eles contraiam matrimônio, que eles gerem novas famílias para que possam ter filhos, para que possam perpetuar a espécie humana. Então é uma responsabilidade daqueles que são chamados à vida matrimonial. E depois desta família constituída, esta família deve ser a referência para os filhos da experiência de Deus. As nossas famílias precisam ser autênticas igrejas domésticas, onde se reza, onde se partilha, onde se comunga da experiência de Deus, onde cada um se doa para o bem do outro. Só é possível nós constituirmos uma família maior, que é a família cristã, se, por primeiro, os pais estão empenhados em fazer das suas casas estas igrejas domésticas. Só assim, os novos membros da família cristã têm condição de compreender que o propósito de Deus é nos ensinar a viver para o outro. A proposta da fé cristã é de nos doarmos para os outros, de estarmos em comunhão, na linguagem presente da igreja hoje, de vivermos a experiência sinodal, a experiência de caminharmos juntos, de nos comprometermos uns com os outros, para que então possamos fazer a experiência da alteridade neste encontro com Deus através dos nossos irmãos. A proposta é que nós nos deparemos com os nossos irmãos e, por mais pequenos, por mais simples que eles sejam, que nós possamos reconhecer neles a presença de Jesus, que nós possamos reconhecer neles um irmão, como se fosse a única pessoa capaz de nos apresentar Deus nosso Senhor. Então que nós possamos nos doar, que nós possamos nos comprometer uns com os outros, fazendo desta realidade que nos circunda uma casa comum. Olhando para o livro de Gênesis, nós nos lembramos também dessa proposta do Papa Francisco, de nós cuidarmos desta casa comum, de nós cuidarmos de tudo que Deus criou e colocou nas mãos da pessoa humana, que nós possamos zelar da obra de Deus, a começar pelos nossos irmãos, também nos lembrando de toda a criação, dos animais, de tudo aquilo que existe e que Deus colocou à nossa disposição. Então que nós também olhemos um pouco para a dimensão da ecologia, que nós possamos cuidar do nosso planeta e que assim nós possamos também preservar aquilo que vai ser dos nossos sucessores, né? Dos filhos, dos vossos netos, daqueles que virão após nós e que viverão nesta terra, que possam gozar de todos estes benefícios concedidos por Deus. Depois, o Evangelho de Marcos nos coloca Jesus conduzindo os seus discípulos para a Cesareia de Filipe. É interessante que é uma realidade pagã, onde normalmente se cultuava deuses idolátricos, ou quando não, o próprio imperador. E Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles respondem aquilo que eles ouvem falar. Alguns dizem que tu és João Batista, alguns dizem que tu és algum dos profetas que voltou. E logo em seguida Jesus apresenta a pergunta, né? E vocês? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, é interessante que a característica de Pedro é a impulsividade. Quando ele via, ele já tinha falado, né? Desta vez ele acerta, noutras não, né? E ele diz: tu és o Messias. Mas fica depois uma situação um pouco complexa, porque embora Pedro tenha feito uma profissão de fé a respeito de Jesus
como o Messias enviado do Pai, Jesus pede que eles não falem ao seu respeito, que eles mantenham o silêncio a respeito de Jesus. Por quê? Porque a visão, não apenas de Pedro, mas também dos demais discípulos, era uma visão distorcida, talvez muito influenciada pela pregação dos rabinos da época, pela pregação daqueles que eram os especialistas na palavra de Deus. Eles tinham uma visão distorcida a respeito do Messias. Por isso pede que eles permaneçam em silêncio até fazerem uma experiência autêntica de Jesus e então possam testemunhá-lo. Nós vemos que na história isto acontece, né? Quando Jesus se dá na cruz, quando Jesus ressuscita, quando Jesus se ascende ao céu, estes discípulos vão fazendo a experiência deste amor misericordioso de Deus apresentado por Jesus. E então eles concluem que a proposta do Messias era bem diferente da visão humana da época. Interessante que no término do evangelho de hoje, Jesus repreende Pedro. Talvez porque Pedro já se achasse conhecedor demais, já se achasse preparado, até ao ponto de poder querer corrigir Jesus, de poder repreender Jesus. E Jesus diz: afasta-te de mim, porque você não pensa como Deus, mas ainda como os homens. E nós? Como nós pensamos? Quem é Jesus para nós? Nós recorremos a Jesus para que Ele sirva aos nossos propósitos, ou nós vamos a Jesus com o intuito de fazer esta escola do discipulado e então nos colocarmos ao seu dispor, ao seu serviço? Nós reconhecemos Jesus na nossa vida? Nós já fizemos esta experiência autêntica do amor misericordioso de Deus? Nós sentimos o nosso coração bater, palpitar por Jesus? Nós nos sentimos impulsionados a servi-lo? Esta é a proposta de reflexão para nós. Que esta palavra possa avivar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, e que nós possamos arregaçar as nossas mangas e servir o Senhor a todo tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a apresentar os nossos dons diante do altar do Senhor. Os nossos sacrifícios, as coisas boas que aconteceram na nossa vida, as coisas não tão boas, as pessoas que talvez tenham gerado preocupação, tenham tirado o nosso sono, que nós possamos colocar tudo diante do altar do Senhor. Cantemos. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.